livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 7. Vamos ver a partir do versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15 até o versículo 23. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15 até o versículo 23. Glória a Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então abra seu coração nesta noite, a fim de que você receba de bom grado a palavra que há de ser ministrada ao seu coração, aqui nesta noite, aqui neste lugar. Glória a Deus. Todos acharam? Então diga graças a Deus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15 até o versículo 23. A palavra de Deus diz assim: meu irmão, abra seu coração. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homem da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário nas mãos para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Feche a sua Bíblia agora e vamos uma vez mais orar, a fim de que essa palavra ela
tenha morada, encontre morada ao seu coração nesta noite. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom e agradável estarmos na sua presença. Te louvamos, meu Deus, por essa noite tão abençoada que o Senhor nos proporciona. Te louvamos, meu Deus, por esta chuva, essa neblina que cai sobre a nossa terra nesses dias. Pai, pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor, meu Deus, venha ser derramada na nossa mente, no nosso espírito aqui neste lugar. Nós já o louvamos através das canções, dos hinos entoados ao Senhor. Agora, Pai, pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos confronte, que o Senhor também nos edifique por meio da palavra do Senhor neste lugar. Assim, ó Deus e Pai, nós te bendizemos, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. E a igreja diz, amém. Eu vou pedir retorno porque só está minha voz aqui, Natan. Glória a Deus. Som, oi, oi, oi. Irmãos amados, presta atenção nesta palavra nesta noite. Eu quero compartilhar essa palavra ao coração da igreja. E eu gostaria muito que você estivesse com o coração, com o espírito, a mente ligada para aquilo que Deus irá ministrar ao seu coração neste lugar. Nós sabemos que tudo que foi escrito na Escritura, ela tem um propósito. Romanos capítulo 14, capítulo 15, versículo 4 diz: porque tudo que está nas Escrituras foram escritas com o propósito de nos ensinar. E há algumas lições, irmãos, preciosas acerca da vida do rei Uzias. O nome Uzias significa Jeová é a força. E algumas lições, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês aqui nesta noite. Há uma frase que eu peguei para a minha vida que diz o seguinte: que uma pessoa inteligente é aquela que aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Como eu falei, há algumas lições acerca da vida do rei Uzias, e eu quero compartilhar aqui 3 fases acerca da vida do rei Uzias. E vejo que essas fases na vida do rei Uzias são fases que nós também passamos no decorrer da nossa vida. A primeira fase na vida do rei Uzias é a fase de aprendizagem. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o rei Uzias, ele começou a reinar muito jovem. Ele começou a reinar com apenas 16 anos de idade. E diz que ele vai reinar durante 55 anos sobre Judá. E ele teve aqui a oportunidade de aprender primeiramente com seu pai, chamado Amazias. Amazias foi o rei que o antecedeu. Amazias reinou durante Judá durante 29 anos. Interessante notar que quando nós estudamos a vida do rei Amazias, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que ele começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou com o coração inclinado, buscando a Deus. Ele começou bem o seu reinado, mas diz que por causa dessa busca, por causa dessa retidão na presença de Deus, Deus o faz vitorioso contra os edomitas naqueles dias. Porém, quando chega à metade do seu reinado, diz que ele simplesmente vai se desviar dos preceitos, dos mandamentos de Deus, e vai se voltar aos ídolos que ele havia retirado do território dos edomitas. Ele vai se prostituir, ele vai adorar aqueles deuses. E o fim de Amazias é também um fim melancólico, que ele vai morrer assassinado, meus irmãos.
Então Uzias, ele cresce tendo isso em mente aquilo que havia acontecido com seu pai Amazias. Mas Uzias também não somente teve a oportunidade de aprender com seu pai Amazias, mas ele também vai aprender com a sua mãe Jecolias. O texto sagrado não faz menção, mas provavelmente ela era uma mãe, uma mulher piedosa. E ele então cresce neste lar, tendo seu pai Amazias, sua mãe Jecolias. Mas o que chama a atenção, que ele também teve o privilégio, irmãos amados, de ser tutorado pelo profeta Zacarias. Diz o texto sagrado que Zacarias, ele era um homem que era sábio nas visões de Deus. Ele cresce, irmãos, sendo tutorado por este homem de Deus. Olha que privilégio. Eu sei que nem todos aqui tiveram a oportunidade, o privilégio de crescer no lar onde os seus pais são cristãos, onde há pessoas que desde o início começam a ensinar a sagrada letra, a palavra de Deus. Zacarias, o rei Uzias, ele cresce neste lar, irmãos, ele aprende então a buscar a Deus fervorosamente. É tanto que o texto vai fazer menção, que aqui no versículo 4, que ele fez o que era reto perante o Senhor durante os primeiros anos do seu reinado. Trazendo isso para as nossas vidas, irmãos, eu digo que esta é uma fase que todos nós passamos, é uma fase de aprendizagem, mas é uma fase que não termina, não é a fase que conclui. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estaremos em constante aprendizagem. Infeliz é aquela pessoa, irmãos, que para na vida e acha que não tem mais por onde crescer, mais por onde aprender. Quantas são as pessoas assim? Que às vezes nos dias de hoje menospreza o estudo da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, porque pelo fato de ter bastante anos dentro da igreja evangélica, acha que não precisa mais estudar a palavra de Deus, meus irmãos, e isso é triste. É triste quando a pessoa, ela começa a pensar que sabe de tudo, que sabe mais do que outras pessoas, que não precisam mais crescer, que não precisam mais estudar a palavra de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos fala, em Oséias capítulo 6, um conselho para mim e para você nessa noite, que diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu irmão, não se limite. Há um vasto conhecimento de Deus acessível para cada um de nós. Não se dê ao nanismo espiritual, porque a palavra diz que nós precisamos crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda fase na vida do rei Uzias é a fase que nós podemos chamar de fase da bênção. O texto sagrado nos fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. O texto também nos fala que ele propôs buscar a Deus nos dias do profeta Zacarias. E por conta dessa busca, meus irmãos e irmãs, por conta desse esmero de estar cada dia buscando a Deus, a Bíblia diz que Deus vai abençoar a vida do rei Uzias. A Bíblia diz que Deus vai prosperar de tal forma a vida do rei Uzias, que o seu nome se tornou notório por todas as partes. Diz o texto sagrado que ele cresce, que ele prospera, meus irmãos. Deus o faz próspero nos seus dias. Deus, ele começa a abençoar todas as áreas do rei Uzias. Deus vai dar vitória ao rei Uzias contra 3 inimigos existentes naquela época, que eram os arábios, que eram os filisteus, que eram os meunitas.
Deus traz prosperidade ao seu exército. Ele vai ser considerado um homem que era amigo da agricultura. Tudo que ele colocava a mão prosperava. A sua fama chegou bem longe, meus irmãos e irmãs. Trazendo isso para as nossas vidas, eu vejo que Deus também faz isso com cada um de nós também. Deus, quando nós o buscamos, Deus também nos prospera, meus irmãos. Quando nós o buscamos, Deus também nos abençoa. Tudo aquilo que nós colocamos nas mãos, segundo a ordem, segundo a palavra de Deus, Ele nos faz ser bem-sucedido, Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Deus também nos faz vencer os 3 inimigos que nós temos como cristão, que é a carne, que é o mundo, que é também o diabo. E em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Isso declara, irmãos, nos informa que nós já somos também abençoados pela presença de Deus. Mas há uma terceira fase na vida do rei Uzias, que é o tempo da confirmação da bênção de Deus. O versículo 16, o versículo 15, na parte B, foi onde nós iniciamos a nossa leitura nesta noite. Diz: porque Uzias foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Diz que divulgou a sua fama até muito longe, meus irmãos e irmãs, até que se tornou forte. Veja isso, que Deus, Ele prospera Uzias, Deus abençoa Uzias, Deus o faz vitorioso, irmãos, em todas as áreas. Mas chega essa terceira fase na vida do rei Uzias. Eu acho que eu vou deixar o microfone, Natan, está muito ruim. Chega essa terceira fase na vida do rei Uzias, em que a Bíblia diz que ele se tornou forte, em que a Bíblia nos fala que ele, havendo já se fortificado, meus irmãos, e esta é uma fase em que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida. É a fase do estabelecimento, é a fase que Deus já abriu as portas, é a fase que Deus já curou a enfermidade, é a fase que Deus já trouxe a resposta na oração, é a fase que Deus consolidou o nosso ministério, consolidou o nosso casamento, é a fase, irmãos, da confirmação da bênção. Chega essa fase na vida do rei Uzias, e o versículo 16 nos fala que após o Senhor ter ajudado maravilhosamente, até que se tornou forte, já fortificado, a Bíblia diz que o rei Uzias então vai cometer alguns erros aqui. Diz que ele vai, irmãos e irmãs, se exaltar no seu coração. Veja que o pecado de Uzias aqui não vai ser idolatria, não vai ser prostituição, mas o pecado do rei Uzias que o vai levar à queda é simplesmente a exaltação no seu coração. Ah, meus irmãos, se há um momento que nós, como filhos de Deus, precisamos vigiar, é neste momento em que Deus já nos abençoou. Este momento, irmãos, que nós precisamos decidir o que nós iremos fazer com aquilo que Deus nos concedeu. Quantas são as pessoas que Deus abençoa, Deus abre a porta, Deus abençoa, Deus prospera, mas quando a pessoa está estabelecida, a primeira coisa que a pessoa faz, às vezes é simplesmente virar as costas para Deus. Uzias, ele vai cometer a loucura de exaltar no seu coração. Diz o texto sagrado aqui no versículo 26, que ele cometeu essa transgressão contra o Senhor. E qual era a transgressão de Uzias aqui, irmãos? Ele tentou fazer algo que não era da sua competência. Diz o texto que ele pega o incenso nas mãos e tenta adentrar o templo, o lugar santo do Senhor, para queimar aquele incenso. Não era algo da competência de Uzias queimar incenso, porque o incensário, o incenso era algo da competência dos sacerdotes.
E ele diz o texto que mesmo sendo avisado que não poderia adentrar aquele lugar sagrado com incenso nas mãos, a Bíblia diz que ele vai ficar simplesmente indignado, furioso, irmãos, com a atitude dos sacerdotes. E diz o texto que naquele exato momento que ele força a entrada, diz a palavra de Deus que ele vai ficar leproso, a lepra vai sair na testa. O sacerdote, ao ver que a lepra havia tomado conta da testa do rei Uzias, tenta expulsar, mas ele, no momento que ele olha o seu corpo leproso, ele tem a preocupação dele próprio sair daquele lugar, meus irmãos. E o triste relato é que a palavra de Deus nos fala que ele vai ficar isolado num canto até o dia da sua morte. Irmãos, e há algumas lições preciosas para a nossa vida aqui nesta noite, e eu quero, debaixo da graça de Deus, compartilhar 4 lições acerca dessa atitude errada do rei Uzias. E a primeira lição para você neste texto é que começar bem não significa que vai terminar bem. Você pode repetir isso? Começar bem não significa que vai terminar bem. Veja que ele começa o seu reinado de uma forma maravilhosamente. Ele começa o seu reinado, irmãos, temendo a Deus, buscando a presença de Deus. Entenda isso. Mas o texto sagrado nos revela que ele não vai terminar o seu reinado de uma forma satisfatória. E quantas são as pessoas, meus irmãos e irmãs, que começam a sua trajetória cristã bem? Quantas são as pessoas que começam na vida cristã bem, mas não procura concluir da forma que começou? Quantos, meus irmãos, que teve a sua vida destruída por causa de um momento de tolice? Quantos que colocaram seu casamento, seu ministério por um fim, por causa de uma tolice? Começaram bem na jornada cristã, andando, buscando a presença de Deus, congregando, sendo fiel a Deus, mas por causa de um vacilo, por causa de uma tolice, não perseveraram até o fim, meus irmãos e irmãs. Mas há uma segunda lição aqui nesta noite, que começar mal não significa que vai também terminar mal. Entenda isso. Talvez você começou a sua vida cristã mal, mas não precisa terminar mal, meus irmãos. Nós temos um Deus de graça, nós temos um Deus de misericórdia, nós temos um Deus que perdoa, nós temos um Deus que está presente entre nós nessa noite, que Ele é apto em consertar a nossa trajetória, a trajetória da nossa vida, igreja. Não significa que você começou mal, que você vai terminar mal. Enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, há um Deus de graça disponível a te perdoar, a te conceder o perdão nessa noite, a fim de que você venha consertar a sua rota nesta noite. Terceira lição, igreja: orgulho e soberba são inimigos do cristão. Isso nós precisamos atentar nessa noite, que o pecado de Uzias, como eu falei, não foi adultério, não foi idolatria, mas um pecado de orgulho, de exaltação e de soberba. Se há algo que nós precisamos examinar a nossa vida diariamente, irmãos, é como é que está o nosso espírito, a nossa alma. Veja que Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 16, versículo 18, dizendo que a soberba precede a ruína, igreja, e a altivez do espírito precede a queda. A Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que dá graça aos humildes, porém resiste àqueles que são soberbos. O motivo da queda de Uzias foi porque nele havia, irmãos, ali a síndrome de Satanás, a síndrome de Lúcifer, de querer fazer aquilo que não havia sido chamado. Houve essa exaltação, houve essa soberba por parte dele, o resultado foi a queda, foi a ruína. E última lição
para mim e para você aqui nesta noite é: nunca ultrapasse os limites impostos pelo Senhor na sua vida. Nunca, irmãos. Fique na posição que Deus te colocou. Fique na posição que Deus te chamar. Mas nunca saia da posição que Deus chamou. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para que você seja. É melhor você ficar na sua posição onde Deus te estabeleceu, porque, irmãos, nós vimos aqui na vida do rei Uzias, ele vai querer fazer algo que não era da sua competência. Não cabia a ele queimar incenso, era algo que era destinado ao sacerdote. O resultado, ele ficou leproso, morreu separado, irmãos, e nem o seu sepulcro foi contado com o sepulcro dos reis naqueles dias. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você que